pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da Ion School Online. Essa é a nossa quinta aula a respeito dos livros poéticos do Antigo Testamento e hoje nós vamos ver um livro muito especial, de difícil entendimento e que quase não entrou no cânon bíblico. Eu estou falando a respeito de Eclesiastes, o livro que nós vamos estudar hoje. Eclesiastes, que na Bíblia hebraica é chamado e conhecido como Kohelet, mas nós conhecemos como Eclesiastes por causa da Septuaginta, que carrega esse nome Eclesiastes como uma transliteração deste nome Kohelet, que simplesmente significa aquele que congrega ou aquele que reúne, mas que na grande maioria das traduções nós vamos encontrar, ao invés de o congregador ou congregante ou aquele que congrega, nós vamos ver a tradução chamando Kohelet de pregador ou sábio ou mestre ou professor. Uma dessas opções é o que você vai encontrar na sua Bíblia aí. Então, se você já ouviu falar da palavra eclésia ou igreja, congregação, esta palavra Kohelet do hebraico está falando a respeito daquele que congrega, aquele que ajunta a congregação, e que é também aqui o apelido da principal voz que nós vamos ver no texto, a quem a maioria e a tradição irá afirmar ser Salomão. E mesmo que Eclesiastes possa parecer muito atual por causa da sua linguagem, por causa do seu ceticismo, em alguns casos até um certo cinismo no falar, é claro que este texto não foi escrito para nós. Ele tinha um público-alvo, ele tinha uma linguagem relativa à sua época, e até mesmo as questões de tradução desse livro que se tornam problemáticas, em sua maioria estão relacionadas com a dificuldade de atribuir uma palavra, uma expressão correta na nossa linguagem ou ao nosso entendimento hoje de coisas que não fazem sentido, porque estão relacionadas a um povo distinto, a uma época distinta, com problemas distintos. Seria como dizer aos 12 apóstolos de Jesus que nós estamos com um problema de energia, ou que acabou o nosso crédito, ou que nós precisamos fazer um interurbano, mas nós não vamos conseguir porque nós estamos sem sinal. Nenhuma dessas expressões faz qualquer sentido para aquele povo daquela época, mas são expressões muito conhecidas para nós hoje. E mesmo que esses exemplos soem muito ridículos, se você pensar bem, muita da interpretação e dos problemas de tradução se dão porque nós não conseguimos nos relacionar com aquilo que eles viviam naquela época, ou a época que cada livro foi escrito. Então, mesmo que nós temos sim esse ceticismo, essa linguagem dificultosa de se ler, de se entender, e que muita gente venha procurar o livro de Eclesiastes buscando ajuda contra as desilusões da vida do século 21, ou busquem, ao invés de ajuda, uma desculpa para continuar vivendo o seu ceticismo ou a sua negatividade, nós descobrimos que a mensagem deste livro, mesmo que muitas vezes passando despercebida, ela é muito clara e objetiva. E para aqueles que simplesmente olham para Eclesiastes como um livro negativo, um livro de más notícias, um livro que nós devemos evitar porque ele pode trazer confusão para os jovens ou confusão no entendimento a respeito da vida e da morte ou da interpretação da existência, o livro de Eclesiastes é, na verdade, um livro de boas notícias, especialmente para nós que conseguimos ler as palavras do sábio escritas nesse livro com as lentes do Evangelho para a interpretação desse texto, não como a falta de esperança, mas como quem carrega grande esperança, cuja vida não é simplesmente um sopro, mas que cada momento que nós passamos estão, na verdade, produzindo grande peso de glória na era vindoura. Então, como um livro poético, nós precisamos nos atentar para esse tipo de coisa, para que nós não venhamos nos confundir com as palavras quando elas não estão sendo escritas para nos doutrinar a respeito de suas verdades, mas como exemplo dado para chegar a uma argumentação que nos leve a compreender o sentido da vida. Assim como nós lemos no livro de Jó a respeito dos discursos dos seus 3 amigos e de Eliú, e mesmo que eles falassem palavras difíceis e coisas grandes e belas,
cheias de sabedoria, ainda assim nós precisamos compreender que aquelas mesmas palavras dos sábios foram repreendidas no final do texto pelo próprio Deus, que declarou que, na verdade, aquilo que eles estavam declarando eram mentiras, porque mesmo em toda a sua sabedoria, eles não compreendiam Deus, muito menos as suas ações. Dessa mesma maneira, nós devemos ler Eclesiastes, compreendendo que a beleza ortodoxa e canônica desse livro está na construção do argumento para a conclusão da mensagem. E é aí que nós vemos a respeito da autoria deste livro, para que nós possamos compreender a respeito dessas diferenças. Quando nós falamos a respeito da autoria do livro de Eclesiastes, rapidamente alguém grita: o autor do livro de Eclesiastes é Salomão. É muito fácil afirmar que o livro de Eclesiastes foi escrito por Salomão se nós simplesmente levarmos em consideração a tradição. Mas se nós lermos o texto de forma sincera, nós vamos facilmente compreender uma certa distinção de vozes dentro deste livro que vão necessitar um pouco de explicação a respeito dessa declaração da autoria de Salomão. Assim como foi no livro de Jó, a necessidade de explicar que uma coisa é dizer que a história de Jó é literal, e outra coisa é dizer que Jó escreveu o livro, a canção, o texto, o poema do livro de Jó. São duas questões diferentes. Jó viveu, ele é real, ele é histórico, mas o livro de Jó é um livro baseado na história de Jó. E quando nós falamos a respeito do livro de Eclesiastes, os tradicionalistas vão simplesmente afirmar que Salomão é o autor de todas as palavras escritas nesse livro, já que no capítulo 1, versículo 1, o autor vai afirmar que o Coelet é o filho de Davi, o grande sábio que reinou em Jerusalém. Mais tarde no texto, no capítulo 12, versículo 9, o autor também vai afirmar que esse Coelet é também um grande mestre sábio que ensinou conhecimento ao povo, que organizou e escreveu muitos provérbios. Todas essas coisas fazem sentido quando se diz que o texto encontrado neste livro é de autoria de Salomão, especialmente quando nós consideramos que essa expressão Coelet é frequentemente utilizado lá no livro de 1 Reis 8, quando fala a respeito de Salomão reunindo ou congregando o povo para a consagração do templo. Já enquanto isso, outros estudiosos olham para este livro e vão dizer que é impossível que este livro ao menos chegue perto da autoria de Salomão, e que na verdade esse livro teria sido escrito muito depois, em um período por volta de 225 a 250 a.C., muito tempo depois de Salomão. E eles argumentariam esse tipo de coisa baseado no estilo literário, em certas expressões que dão ideia de uma influência helenística da época, mas esses estudiosos também diriam que esse Coelet do texto nem ao menos é Salomão. Não somente que ele não tenha escrito o livro, mas que aquele sábio cujo livro está falando a respeito também não é Salomão. Esses estudiosos também usariam, por exemplo, o próprio texto de Eclesiastes, capítulo 8, do 2 ao 8, que fala a respeito do rei, mas de uma perspectiva de fora da corte, não de alguém que se assenta no trono. Ou no capítulo 1, versículo 16, que vai falar a respeito de si mesmo como alguém que atingiu a sabedoria, conhecimento mais do que todos os que reinaram em Jerusalém antes dele. O que pode considerar um pouquinho estranho se nós considerarmos que apenas Davi, o pai de Salomão, teria reinado em Jerusalém antes dele. E não, o rei Saul não reinou em Jerusalém, somente Davi. Agora, a não ser que Salomão esteja falando a respeito dos jebuseus que viveram na terra antes dos israelitas chegarem. Aí já é outra argumentação, outros 500, como a gente fala aqui em Minas. Agora, eu estou falando tudo isso, todos esses questionamentos, mas deixando bem claro que esses questionamentos não nos servem para questionar o valor deste livro dentro do cânon bíblico. Nós não estamos aqui argumentando se esse livro deveria ou não fazer parte do cânon por causa de todas essas questões. O que nós estamos tentando compreender são duas coisas. Primeiro, quem é esse Coelet? Salomão ou outra pessoa? E a segunda questão seria, este Coelet é o mesmo que escreveu o restante do livro ou são duas pessoas diferentes? Então, fazendo essas perguntas de outra maneira, as palavras de Coelet foram
foram escritas por si mesmo ou foram apenas usadas pelo autor do livro? Continuando essa mesma ideia, nós vamos para o resumo do livro, porque eu acredito que a própria estrutura do livro nos dá uma melhor ideia a respeito do que eu estou falando agora. Um resumo simples do livro vai dividir o livro em 3 partes, começando do capítulo 1, versículo 1 até o versículo 11, com o prólogo do autor. Quem quer que tenha escrito o livro é a pessoa que escreveu essa porção. Depois do versículo 12 até o capítulo 12, versículo 8, é o corpo principal do livro, contendo o monólogo de Kohelet, a quem é atribuída a autoria a Salomão. E nessa parte, eu pessoalmente vou concordar com a tradição que essa grande porção do texto é de autoria salomônica. E depois disso, do capítulo 12, versículo 8 ao versículo 14, no final do livro, nós temos o epílogo. E este epílogo novamente pertence ao autor do livro. Então, o que uma simples leitura sincera do livro poderia nos atribuir, nos fazer enxergar, é que dentro deste livro nós temos 2 vozes, o que nós chamaríamos de as vozes dos 2 sábios de Eclesiastes. E o prólogo e o epílogo servem como estrutura textual aqui, que vai moldurar o texto escrito por Salomão, ou este Kohelet. E nessas 2 porções, quando referindo-se a Salomão, ou Kohelet, o sábio ou mestre, depende da sua tradução, o autor vai se referir a ele em terceira pessoa, não em primeira como fazendo parte aqui da história. Enquanto dentro desse corpo principal, do capítulo 1, versículo 12, até o capítulo 12, versículo 8, Kohelet é visto referindo-se a si mesmo em primeira pessoa, diferente do restante das outras porções. E nós vemos essa mesma questão no capítulo 7, versículo 27, quando o autor do livro, que também é o narrador, interrompe o texto ou monólogo de Kohelet para dizer para o seu filho: vede, diz Kohelet, foi isso que eu descobri, tralalá, trazendo aqui a clareza de que o narrador está atenciosamente acompanhando o texto de forma que ele esteja liderando a ideia ou o argumento para o final da sua lição, enquanto ele está tentando ensinar o seu filho a respeito da sabedoria, a respeito da vida, a respeito de Deus. Então, assim como foi com muitos dos livros do Antigo Testamento que nós já vimos, o livro de Eclesiastes também carrega uma autoria desconhecida, mas que a tradição vai nos levar a considerar que Salomão foi o autor do texto, já que o próprio narrador está falando a respeito dele. Então nós sempre precisamos considerar a tradição, nunca negá-la, enquanto nós buscamos entender o propósito das próprias declarações e afirmações da tradição. Então o texto encontrado dentro do livro de Eclesiastes carrega a autoria de Salomão, tradicionalmente falando, mas é utilizado por um outro autor que estaria fazendo o uso do texto de Salomão. Fechado? Assim, então, nós vemos o tema deste livro, a grande vaidade da vida e a busca pela sabedoria, ou não somente a busca, mas a utilidade da sabedoria. Seria útil se tornar sábio, ou a sabedoria também é vista como uma vaidade? Então, as palavras do corpo principal desse livro são meditações de um mestre que está lutando com as realidades da vida, ponderando e tentando compreender o que se ganha com a fortuna, com o trabalho, com o esforço, já que o fim de todas as coisas é a morte. O que é que eu ganho trabalhando tanto e buscando tanta sabedoria, se o meu fim é o mesmo fim daquele que não faz nada? Mas todas essas palavras, no final, servirão como uma lição para o filho do autor, de que o temor do Senhor e a obediência a seus mandamentos é exatamente o que dá sentido à vida. E para nós que estamos olhando, observando a partir das lentes do cristianismo, isso se torna tão simples e verdadeiro, já que nós compreendemos que nós realmente fomos criados para o louvor da glória de Deus, para observar os seus estatutos, para nos alegrarmos nele enquanto ele se alegra em nós. E é neste lugar que nós encontramos a razão, a motivação e o sentido para tudo que nós fazemos na vida. E não, ela não para somente nesta vida, ela é carregada à era vindoura. E antes que a gente passe para o nosso esboço, então, a nossa jornada em todas as porções desse livro, eu quero que você anote essas 2 expressões que são muito utilizadas dentro do livro, sendo a primeira delas a expressão Kohelet, que as tradições vão trazer pregador, mestre, congregante, ou na grande maioria vai simplesmente trazer sábio. Kohelet
é então o apelido dado ao homem que está expressando a sua sabedoria como um tipo de autobiografia, que o que é que ele viveu e o que é que ele conheceu nos seus anos de busca. E a segunda expressão aqui é hevel, que significa fumaça ou vapor, ou que na maioria das traduções vai trazer vaidade, mas essa vaidade acaba que perde o seu sentido quando na nossa cultura hoje nós consideramos a vaidade simplesmente como um cuidado pessoal desbalanceado ou um tipo de egocentrismo. E aí quando nós vemos ideias dentro do texto que vão sugerir que trabalhar muito é vaidade, acaba se tornando complicado para nós compreendermos como é que trabalhar muito, que é algo que não é positivo, que eu não desejo demais, é considerado como egocentrismo, o desejo pelo cuidado pessoal ou a valorização da minha própria aparência. Não vai fazer sentido. Mas no texto aqui a aplicação é em relação a quão momentâneo, quão frágil, quão passageiro e muitas vezes até sem sentido ou forma é a própria existência, a própria vida, comparado à fumaça que agora está e em um segundo já não está mais. Ela foi levada pelo vento. Assim também é a nossa vida. Hoje estamos, amanhã não mais. Então, quando o autor declara que todas as coisas são vaidade, ele está tentando nos trazer a ideia de que tudo é passageiro, tudo é momentâneo, a não ser a terra, que permanece para sempre, segundo ele. E é claro que o sábio aqui, o Kohelet, quando ele usa essa expressão, ele não está levando em consideração a revelação de Jesus Cristo, ou da ressurreição, ou da restauração de todas as coisas por meio de Jesus Cristo, o grande congregador, o grande sábio, o grande Kohelet da eternidade. E o versículo-chave desse livro, diferente do que muitos iriam sugerir, que seria aquele grande famoso versículo do capítulo 1, vaidade, é tudo vaidade, diz Kohelet. Nós vamos, na verdade, sugerir o versículo-chave deste livro como sendo aquele versículo que declara a conclusão de toda a lição e mensagem deste livro, que está lá no capítulo 12, versículo 13, vai dizer assim: agora, meu filho, que já se disse tudo, aqui está a conclusão. Teme a Deus e obedeça os seus mandamentos, porque este é o propósito do homem. Considere agora esse versículo em tudo que nós vamos ler e estudar, porque essa deve ser a sua conclusão no final de tudo. Depois de ter ouvido tudo que ele vai falar a respeito da vida, da existência, nós precisamos compreender no final de todas as coisas que o propósito do homem, o propósito da nossa vida é temer a Deus e seguir os seus mandamentos. E tendo entendido essas expressões, tendo entendido o propósito desse livro como versículo-chave, agora nós podemos seguir a nossa jornada pelo esboço, começando do capítulo 1, versículo 1, indo até o versículo 11, com a apresentação do Kohelet, que também é o nosso prólogo do livro. No capítulo 1, versículo 1, então, vai nos dizer assim que estas são as palavras do sábio, ou do Kohelet, e este sábio é o filho de Davi, aquele que reina em Jerusalém, ou aquele que na verdade reinou em Jerusalém. Do versículo 2 ao 11 nós vamos ver a apresentação dos principais temas do texto do Kohelet, que são simplesmente vapor. Tudo é vapor, nada é permanente, tudo passa, tudo é passageiro. O que se vê hoje já não se vê amanhã e nem é lembrado, porque já se foi. E a pergunta básica do livro já é feita logo de cara aqui no versículo 3, quando ele pergunta qual é o propósito, qual é a vantagem do homem trabalhar tanto e de se esforçar tanto debaixo do sol. Para que serve tudo isso? É uma pergunta que eu e você constantemente devemos fazer. Qual é o propósito da vida? E aí o restante dessa porção até o versículo 11, o narrador vai mostrar por meio das ideias de Kohelet de que realmente não há vantagem alguma em você querer ser ou viver algo incrível com uma perspectiva eterna, já que somente a terra permanece para sempre. Se todos os homens vão morrer e todas as coisas vão perecer, então não tem muita vantagem adquirir sabedoria ou riqueza ou querer ser ou viver qualquer outra coisa muito grande além da minha existência. E a ideia aqui é de um tipo de repetição, de ciclo contínuo, repetitivo, como se não houvesse realmente nada novo debaixo do sol. E nós poderíamos até
até tirar como resposta dessa má notícia de que não há nada novo debaixo do sol, a afirmação de que nós carregamos uma boa notícia, nós carregamos uma nova declaração de uma nova ação da parte de Deus. O Verbo se fez carne e isso nunca aconteceu antes. Agora existem infinitas combinações de novidades após este momento. Depois do nosso esboço, capítulo 1, versículo 12 até o 2, versículo 26, nós vemos a perspectiva ou as palavras de Coelete ou de Salomão com as várias maneiras de se obter o lucro por meio do trabalho. E nós vamos ver isso a partir da perspectiva de Salomão como rei. Então ele deveria ser a pessoa que ganha mais lucro na vida aqui. O rei. Do versículo 12 ao 18 ele começa com um tema básico que é a sabedoria, e por mais útil que a sabedoria seja, no final ela só traz mais amargura, porque quanto mais se conhece a respeito da vida e da existência, mais você descobre que elas são fúteis, que elas são revel, tudo como vapor, tudo passa. E aí depois disso, do capítulo 2, do 1 ao 3, ele passa aqui pelas questões da busca pelo prazer. Depois do versículo 4 ao 11, ele vai falar sobre o acúmulo de fortunas e posses. E do versículo 12 ao 16, ele vai chegar à conclusão de que todas essas coisas são inúteis, já que o fim delas é a morte. Do 17 ao 23, ele vai construir a ideia de que tudo que nós fazemos, tudo que nós trabalhamos vai ficar para outra pessoa. Nós vamos ser esquecidos, nós vamos passar. Do que adiantou juntar dinheiro? Do que adiantou viver tudo, trabalhar desse tanto, se o que nós acumulamos vai ficar para a próxima pessoa depois de nós? E aí do versículo 24 ao 26, com o entendimento do que ele acabou de falar, nós vemos que se nós fizermos alguns ajustes, nós podemos até aprender a aproveitar a dádiva da vida como algo vindo da parte de Deus. Nós só precisamos das premissas corretas, das percepções corretas a respeito da vida, e nós vamos começar a nos alegrar em tudo aquilo que nós temos. Depois, no esboço do capítulo 3, versículo 1 até o versículo 22, nós vemos que há tempo para tudo. E o Coelete agora vai quase cantando nos descrever a natureza da realidade e como você e eu, os leitores desse livro, precisamos aproveitar cada momento sem se apressar para o próximo momento ou para a próxima parte do processo. Então no versículo 1 ele vai começar dizendo: tudo tem uma ocasião correta e há tempo certo para todo propósito debaixo do céu. Então não esteja gastando a sua energia muito com o tempo da colheita, sendo que você está no tempo de semeadura. Não esteja tão focado no tempo de alegria, sendo que agora é um tempo de choro. Todas as coisas foram feitas perfeitas pela mão do Senhor no tempo correto de vida. Aproveite cada estação, aproveite cada ciclo, aproveite cada momento do processo. E depois disso, do versículo 10 ao 22, nós vemos que nós não podemos passar desses limites de tempo ou de estações colocadas por Deus, mas se nós nos ajustarmos a eles, nós podemos aproveitar e sermos felizes em cada uma dessas estações. Depois, no esboço do capítulo 4, versículo 1 até o versículo 16, nós vemos a respeito do sucesso, opressão e solitude. Do versículo 1 ao 3, aqui o Coelete vai falar com palavras meio estranhas de que seria melhor nem ter existido ou ser como aquele que não nasce do que ter vivido tudo que eu vivi para ver a maldade sobre a terra. Depois do versículo 4 ao 6, ele vai seguir dizendo que todo o trabalho, todo o esforço do homem pelo sucesso, pelo dinheiro, é simplesmente fruto da inveja. Do versículo 7 ao 8, ele vai dizer que o sucesso, no final das contas, só serve para você mesmo, e por isso você é sozinho, por isso é solitário esse tal do sucesso. Do versículo 9 ao 12 ele vai responder a essa questão, dizendo que por isso é melhor viver em comunidade, viver em comunhão. E aí ele vai dizer, por isso que 2 é melhor que 1. E ele finaliza essa sessão do 13 ao 16, dizendo que é muito melhor você ser pobre e sábio do que você ser rei, mas insensato, porque essa tal de fama, dinheiro, busca pelo poder é revel, é vapor, é fumaça. Você se alegra hoje com tudo que você tem,
de repente se foi, acabou. É muito melhor você ser pobre, porém sábio, com conhecimento e temor do Senhor. Aí nós seguimos o esboço do capítulo 5, versículo 1 ao versículo 7, falando sobre aproximar-se de Deus. Aqui nessa porção, o Kohelet vai nos dar um discurso a respeito da aproximação e da adoração a Deus, dizendo que é muito melhor que nós sejamos ouvintes ao invés de falantes diante de Deus, que nós não deveríamos contar vantagens e fazer um monte de votos e no final acabar não cumprindo eles, fazer diante dos homens, mas diante de Deus você acabar não correspondendo àquilo que você disse. E ele vai finalizar falando para que nós não manipulemos Deus para ganharmos ou realizarmos os nossos sonhos. Ao invés disso, tema Deus. Não use Deus para o seu próprio proveito, porque todos esses sonhos que você está tentando realizar, utilizando Deus como fonte para a existência, a realização dos seus sonhos, tudo isso é vaidade, tudo isso é vapor. Você nem sabe se estará vivo amanhã, você nem sabe se você vai fazer o que você quer hoje, amanhã. Ao invés disso, tema Deus hoje e Deus vai fazer prosperar, vai realizar o seu propósito na sua vida. Depois no esboço do capítulo 5, versículo 8, até o capítulo 6, versículo 12, é onde nós voltamos a ver sobre fortuna e opressão. Do versículo 8 ao 17, o Kohelet vai focar aqui um pouco mais no amor ao dinheiro em si e como as fortunas que são perdidas ao acaso ou por um desastre qualquer podem acontecer com qualquer pessoa. E assim como o homem veio do pó da terra vazio, nu, da mesma forma ele vai voltar para o pó. E por isso, no versículo 18 ao 20, ele vai dizer que o bom e agradável da vida é desfrutar do que Deus te dá. Seja isso muito, seja isso pouco, o que Deus te der, se agrade e aproveite. Isso é dom dos céus para sua vida. E depois do capítulo 6, versículo 1 ao 12, nessa mesma sessão, ele vai refletir um pouco a respeito do sentido, ou a falta do sentido, na vida daqueles que vão trabalhar e se esforçar sua vida toda, mas nem ter para quem deixar sua herança. Como a vida dessa pessoa é vazia em sentido. Ela já não pode carregar o que ela conquista para a era vindoura e ela não pode nem deixar para alguém. O que ela conquistou fica para desconhecidos. Depois do nosso esboço, capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 29, nós vamos ver a vantagem da sabedoria. Nessa porção aqui, nós vamos ver uma grande coleção de provérbios, que vão quase todos, em sua maioria aqui, seguir o padrão do melhor isso do que aquilo. E eles vão falar a respeito das mesmas questões que nós já vimos anteriormente. E no meio de tudo isso, ele vai delinear aqui um meio termo a respeito da sabedoria. Ele nem vai idolatrar a sabedoria, mas ele também não vai odiar a sabedoria como antes, porque afinal de contas a sabedoria é muito melhor que a insensatez. Então aqui nós vamos ver 27 provérbios de sabedoria e no geral eles vão tentar explicar um pouco como a essência das coisas está no contentamento, no se agradar daquilo que se tem. Mesmo que a sabedoria às vezes fuja de você, ainda assim é possível aprender algumas coisas sábias, como a necessidade de se evitar ou de fugir da mulher adúltera ou imoral, ou para vocês mulheres, para o homem adúltero, o homem imoral também, porque se relacionar com eles é uma armadilha. E ele finaliza essa porção dizendo que a realidade dos seres humanos é que no final eles sempre dão um jeito de desencaminhar dos caminhos do Senhor. Bizarro isso, né? No versículo 25 ele até vai dizer assim: eu dediquei o meu coração a aprender, a examinar e a buscar a sabedoria e também a razão de tudo, para compreender a insensatez da impiedade e a loucura da tolice. Mas o que foi que ele aprendeu? No versículo 29 ele responde: o que eu descobri foi apenas isso, de que Deus fez os homens justos, mas eles sempre complicam tudo, ou buscam complicações, ou buscam artimanhas. E é nesse sentido que ele vai declarar: no final das contas os homens ficam buscando maneiras de se rebelar
rebelarem contra Deus, mesmo que Deus tenha feito eles justos. Depois no esboço, no capítulo 8, versículo 1 até o versículo 17, nós vamos ver o Coelete lidando com um mundo injusto aqui. Ele começa com a pergunta no versículo 1, quem é como sábio? E aí ele diz uma coisa que talvez a sua versão não diga assim, mas ele está praticamente dizendo que a sabedoria do homem é importante porque ela formoseia o rosto, mesmo que o homem seja feio. Oh, que dica de beleza maravilhosa! Essa ninguém dá no Instagram. Você é feio, precisa dar uma embelezada? Busque sabedoria, filhão. E aí, do versículo 2 ao 8, ele vai responder essa pergunta de quem é como sábio. E ele faz isso com a referência do rei em sua corte, como sendo o rei o mais sábio de todos, aquele a quem todos deveriam ouvir. Depois do versículo 9 ao 15, ele vai voltar ao assunto da injustiça, da iniquidade, e vai insistir de que é muito melhor temer a Deus e aproveitar tudo aquilo que ele nos dá para viver. No versículo 15, ele até vai dizer dessa maneira: não há nada melhor do que comer e beber e se alegrar com os frutos que Deus nos dá. Tudo vem dele, o que vem dele, aproveita. E aí depois disso, no versículo 16 e 17, ele vai finalizar falando a respeito do enigma da vida, em como ninguém consegue compreender o que Deus faz ou como Deus faz. E o homem pode até se esforçar a tentar compreender tudo, mas no final ele não consegue, é impossível. Deus deu limites ao homem e a maneira que ele faz é complexo demais para os nossos pensamentos. Os pensamentos dele são muito além do nosso, são superiores, bem mais altos. Nós não vamos conseguir. E ele fala isso meio que numa certa frustração também, porque eu adquiri toda essa sabedoria e essa sabedoria não foi capaz de me ensinar como o que Deus faz, por que Deus faz o que ele faz. Meio que parece a mesma questão de Jó também, né? Nós podemos afirmar tudo que a sabedoria declara, mas no final das contas, o que a sabedoria declara não é exatamente o que nós estamos vendo nessa situação. Então, o que Deus está fazendo e como Deus está fazendo, por que ele está fazendo, pertence a ele. Basta que nós o temamos. Depois, no esboço do capítulo 9, versículo 1 até o versículo 12, ele vai falar a respeito de viver em face da morte. E aqui nessa porção, vários dos temas anteriores vão voltar à tona aqui e ser discutido de novo. Do versículo 1 ao 6, a certeza de que todo mundo morre. Do 7 ao 10, o fato de que o sentido da vida está em aproveitar, se deliciar e desfrutar de tudo que Deus nos dá para viver. E o versículo 11 e 12, como nós devemos nos contentar, mesmo que o resultado da vida seja imprevisível e muitas vezes até desagradável para nós. É importante que nós aprendamos a aceitar e a nos alegrar com aquilo que Deus nos dá, porque essa é a nossa porção na terra neste momento, segundo a concepção e a sabedoria de Coelete. Depois do nosso esboço no capítulo 9, versículo 13, até o capítulo 10, versículo 20, nós vemos o caminho da sabedoria. E é aqui que o Coelete vai refletir a respeito das vantagens do caminho da sabedoria em oposição à insensatez. Como é muito melhor seguir a sabedoria do que ser tolo. No capítulo 9, versículo 16, ele ainda vai dizer: é melhor você ser sábio do que você ser forte. E é por esse versículo que eu estava buscando para dar a desculpa de que eu estou buscando sabedoria ao invés de buscar um corpinho fitness. E no versículo 18 ele vai dizer que é melhor sabedoria do que armas de guerra, porque no contexto aqui, um sábio poderia ter evitado a guerra ou ganhado a guerra, mas o povo estava esperando que os guerreiros fizessem acontecer, enquanto o sábio estava lá quieto no seu canto e ninguém o desejava nem o buscava. E depois o capítulo 10 aqui, em sua maioria, também é uma coleção proverbial sobre sabedoria e também a respeito de sobreviver a um governo ímpio ou um governo mau. Depois, no esboço do capítulo 11, versículo 1 ao versículo 8, nós vemos uma porção sobre não entender os caminhos do Senhor. O Coelete aqui então vai falar novamente a respeito da dificuldade de compreender os caminhos do Senhor, mas também do valor de se ter uma expectativa correta a respeito da vida. Então, se você quer colher, você precisa plantar. E se você estiver vivendo um tempo bom, um tempo positivo na sua vida, se alegra com isso, aproveite. Mas se lembre também neste momento que os tempos ruins também virão em breve. Não pense que todas as coisas continuarão como estão. Tenha perspectiva e expectativa
expectativa correta. Como eu sempre digo, a expectativa é o segredo do sucesso. Quanto mais expectativas você tem, melhor você consegue corresponder a tudo aquilo que vem em sua direção, sejam boas ou sejam ruins. Depois, no esboço do capítulo 11, versículo 9 ao 12, versículo 8, o Kohelet vai dar uma última palavra aqui aos jovens, ou talvez a um jovem específico. Então, depois de ele ter defendido toda essa ideia de que é necessário de que nós aproveitemos a vida na melhor maneira possível, na medida do possível, o Kohelet vai virar para o jovem, vai dar aí como uma última instrução para ele, para que talvez o jovem possa aprender com a sua velhice, a velhice do sábio. E simplificando, resumindo a mensagem, ele vai dizer para o jovem que é para ele aproveitar, porque a juventude é a melhor parte da vida. Nela você tem energia, alegria, consolo e conforto. Depois disso você tem que lidar com a bagagem que você acumulou. Então aproveite e se alegre enquanto jovem, porque a vida é como um vapor e até mesmo a sua juventude vai passar muito rápido. Aproveite ela diante do Senhor, dê a Ele o melhor da sua juventude, cumpra o seu propósito como ser humano, temendo a Ele, amando a Ele, servindo a Ele, porque afinal das contas os dias não param, o sistema não muda, de onde o homem veio é para lá que o homem vai. E no versículo 8 ele vai finalizar com a mesma maneira que o narrador começou a sua exposição, com a declaração: Revel, Revel, declara Kohelet, é tudo Revel, passageiro, passageiro, vapor, vapor, fumaça, fumaça, vaidade, vaidade, tudo é momentâneo. Aproveite o momento diante de Deus e viva com alegria. O que Deus te deu é bom, se alegre diante dele. Essa é a sua porção para hoje. E a nossa última porção do esboço, do capítulo 12, versículo 9 ao versículo 14, com o epílogo do livro, quando o narrador vai resumir a sua lição para o seu filho. Então, tendo finalizado todas as palavras do Kohelet, o microfone volta para a mão do narrador e autor deste livro, que estava utilizando as palavras do Kohelet para ensinar seu filho. Então é ele, esse narrador e compilador das palavras de Kohelet, que é responsável desse epílogo. E ele vai finalizar a sua lição sublinhando o valor e a dificuldade da sabedoria do sábio, comparando ela com aguilhões ou com pregos bem pregados, bem fixados. Mas não só isso, no versículo 13 e 14 ele vai finalizar com sua própria versão ortodoxa a respeito de tudo aquilo que ele leu, trazendo a sua própria perspectiva. E ele finaliza então essa lição para o seu filho dizendo assim: agora que já te disse tudo, aqui está a conclusão. Teme a Deus e obedeça os seus mandamentos, porque este é o propósito do homem, porque Deus levará em juízo tudo o que foi feito, até mesmo o que está em oculto, seja bom ou seja ruim, seja bem ou seja mal. O ponto da lição então aqui do narrador e pai do leitor, o ponto aqui da lição do pai e narrador é de que sem esperança e fidelidade a Deus, a vida realmente não tem sentido algum. E se você perguntar para qualquer sábio, essa será a conclusão que ele chegou. Tudo é vaidade, todos estão indo para a sepultura. Aproveite hoje, porque nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, mas para nós, aqueles que creem em Jesus Cristo, nós não estamos sem esperança, nós não somos como os que dormem ou como os que caminham na escuridão, porque a nós Deus quis fazer conhecidas as riquezas da glória do mistério entre os gentios, que é Cristo em nós, a esperança da glória, porque em esperança nós fomos salvos. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E para finalizar essa aula, eu queria rapidamente ler uma porção lá de 1 Coríntios 15, do versículo 50 ao 58, bem rapidinho, porque no capítulo 15, Paulo vai estar falando justamente a respeito da ressurreição dos mortos, para aqueles que começaram a afirmar de que não existe ressurreição dos mortos, entrou na sepultura, você é esquecido. Muito parecido com a própria declaração do Kohelet. Mas Paulo, depois de toda uma exposição a respeito da ideia da ressurreição, que você mesmo pode ler aí
aí na sua casa depois, ele vai finalizar com as seguintes palavras: agora, irmãos, eu digo isto, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério, que na verdade nem todos dormiremos, ou morreremos é a palavra, né? Mas todos seremos transformados num momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque sim, a trombeta irá soar, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isso que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista de imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir de corruptibilidade, e isto que é mortal se revestir de imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Onde está, ó inferno, a sua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado está na lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, aqui eu quero enfatizar, aqui que eu quero que você compreenda a moral da história desta aula. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Quer dizer, agrade-se nele, tema ele, viva o que ele te deu para viver hoje, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Nós não estamos trabalhando em vão como um vapor, porque em Cristo todas as nossas obras, até mesmo a morte, se torna apenas como uma simples transição para a vida eterna, por meio de Cristo, para Cristo, em Cristo Jesus, vivendo eternamente para a glória de Deus. Amém? É assim que nós vamos finalizar a aula de hoje e o livro de Eclesiastes. Nós nos vemos na próxima aula, se Deus quiser. Deus abençoe.